nesse início. E aí foi até tranquilo. Quando ele chegou a nomear algumas coisas, que aí começa selfie, feedback, aí Uhum. eu até falei com a Amanda no privado do WhatsApp, eu disse: "Eu tô muito perdida com esses conceitos, não tô entendendo quase nada", mas aí foi. Quando ele chegou lá para o finalzinho, assim, foi falar da interiorização, e aí ele trouxe a ideia de construcionismo, social, de narrativa, aí já se aproxima mais da minha realidade, né, porque narrativa e essa questão social são coisas que a gente observa na teoria que eu sigo, então foi um pouco mais de terreno conhecido, mas as outras Sim. partes foi um pouco mais complicado, confesso. E qual é a teoria que tu segue? Histórico-cultural. Que legal. É, então no começo, assim, foi desafiador, mas depois tu fez algumas É, anotações sobre o exato. capítulo. Quando a gente tem pontos, assim, de convergência, aí eu fiz: "Opa, espera aí, então isso daqui parte de uma base Aham. filosófica que eu conheço, né, então vamos lá, vamos por esse caminho". Ótimo. A Amanda hoje, eu conversei com ela também, né? Ela disse que a internet dela vai estar meio instável, mas não sei também se ela tem algo para falar, se ela pode falar agora ou Posso, tá responder ali dando para mandando me uma ouvir? mensagem. Oi? Tá dando para me ouvir? Tá. Tá? Então, boa noite. Eu acredito que eu tenha tido um pouco dessa mesma dificuldade que a Carol apresentou, porque, assim, eu senti um pouco mais de facilidade de absorver esse início. Precisei reler algumas vezes quando eu comecei a me sentir perdida, para eu retomar esse raciocínio, mas quando chegou também na parte do selfie, dessas questões, para mim foram ficando um pouco mais confusas, mas deu para absorver, acho que pelo menos um pouquinho. Eu até tinha comentado com a Ana também que o meu material de estudo, infelizmente, ficou na minha casa, então eu tive alguns imprevistos hoje, né? Estava trabalhando, fiz uma revisão do livro com as coisas que eu ainda me recordava, fui anotando algumas outras coisas que eu não me lembrava naquele momento, mas aí teve o acontecido da minha avó, estou no hospital, então vou tentar transmitir um pouquinho do que eu consegui anotar, né? Perfeito. Até comentei também com a Ana que parece que ficou muito grande, mas é porque é um conteúdo muito extenso. Uhum. Esse livro realmente, eu fui dar uma olhada assim, né, no livro inteiro, e no final, assim, ele traz casos que eu achei bem interessante. E tem casos assim que a gente vai ter que dividir, que é enorme, gente, é gigante o texto, sabe? Mas é muito legal. Se vocês derem uma olhada ali no PDF lá pro finalzinho, vocês vão ver esses casos. O autor ele dá nome, né, aos casos, por exemplo, caso Clara, caso fulana, e vai descrevendo, né? É bem legal, bem interessante. Mas então tá, como a gente já passou aqui quase 7 minutos, né? A gente pode dar início, podemos ir compartilhando as coisas. Eu nem me apresentei, né? Eu sou a Júlia, sou da equipe aqui da Viver, e eu vou ser a mediadora, né, dos grupos de estudo. Eu separei lá um material para vocês, separado por capítulo e coordenadoras, né? Caso vocês não puderem no dia ou, né, quiserem trocar, é só falar comigo, falar uns 3 dias antes para a gente organizar e, né, conversar com todo o pessoal. Mas a princípio é isso. Eu vou ficar aqui mais como mediadora mesmo, né? E aí vocês vão compartilhando as ideias de vocês, as anotações de vocês, e a gente vai desenvolvendo uma conversa, né? E ao longo da aula. E outra coisa, não necessariamente a gente precisa ter 1 hora de duração, tá? Porque, claro, esse capítulo é grande, então pode ser que, né, que tenha. Mas tem capítulos que eles são menorzinhos. Então,
fiquem tranquilos que não vai passar, né, das 19, depois vocês têm aula, né? Se eu não me engano, Sim. isso. Então, se não vai passar disso, é bem tranquilo, assim, ó. Vai ser uma conversa mesmo. Se É. quiserem começar, eu só vou Eu, pegar o meu fone para eu conseguir escutar vocês melhor. Ana, posso iniciar? Tô com medo da minha bateria Pode, acabar. fica tranquila. Então, vou aguardar então a Júlia voltar. Eu acho também que não vai ficar 1 hora, porque só nós 4, né? Acredito que sim. O Caio tá por aí. Eu tô. Só tô, só tô quietinho aqui e desliguei a câmera só, mas eu tô aqui, tô ouvindo tudo, desde quando ela começou a falar. Eu lembro que da última aula você também resistiu um pouquinho de abrir a câmera. Ah, eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha. Mas tá bom, que agora a gente já se conhece, eu sei que você tá aí. Ah, não, sim, eu tô aqui, pode ficar falando, sim, eu tô aqui, tô ouvindo. Eu vou falar um pouquinho também. Mas, nossa, comigo foi tipo o contrário. Igual a Amanda falou, pô, o começo para mim foi mais de boa, né? Ela falando lá, nossa, eu caguei sangue para ler essa primeira parte do livro, esse capítulo, o comecinho dele. Nossa senhora, como eu boiei, bicho. Caramba, eu tava lendo assim, eu falei, cacete, cara. Eu não tô nem um pouco familiarizado com os termos. Nossa senhora, como eu penei para ler. Demorei 2 horas e meia para ler 20 páginas. Aí depois eu falei, meu Deus, eu preciso parar, preciso parar. Aí eu retomei a leitura depois, porque senão não ia dar conta, não. Eu fiquei nesse mesmo fluxo. No começo foi ok, aí ele estava fazendo umas diferenças. Ah, é aqui a psicodinâmica pensa assim a sistêmica pensa assim, e aí vai, eu, ok, tô entendendo tudo. Aí daqui a pouco começa, porque o grupo de Milão começou tal coisa, e aí depois o outro grupo fez tal coisa, e aí ele Aham. começa conceitos, aí foi aí eu fiz caos. Nossa, eu falei, É, entendi nada que você quer dizer, moço. desculpa, moça, desculpa, eu não tenho QI necessário para entender o que você está falando. Pode não ter sido a única. Nossa senhora, comigo foi o contrário. O final foi o melhor para mim. É que, tipo assim, na faculdade, eu recém saí da faculdade. Então, tipo assim, para mim, o final foi um pouco mais tranquilo, porque eu ainda tinha certa familiaridade com os termos, estava falando mais ou menos a mesma língua, consegui traçar alguns paralelos com a abordagem que eu tenho mais afinidade, então para mim foi o melhor. Agora, o começo, os termos eu não tinha familiaridade nenhuma, os autores, né, os próprios teóricos, só o próprio Bateson, que eu já tinha alguma familiaridade, mas ele foi citado pouco no começo, e deu mais destaque para os outros autores, né, responsáveis por cunhar os termos e as ideias que foram influenciando as mudanças na história da abordagem. Então, para mim, esse começo foi muito truncado, precisei reler, precisei parar um monte de vezes para tomar um ar e pensar assim, falei, caramba, eu preciso sentar e reler isso aqui, porque senão não vai dar certo. Mas o final foi tranquilo. Me senti acolhida e aliviada agora, porque eu estava muito nervosa. Nossa, Esse também. Nossa, também falei, Jesus. Sério? Acho que se eu tive 3 aulas de sistêmica, foi muito, porque ela era numa disciplina de abordagens contemporâneas, e aí a gente via psicodrama, corporal, sistêmica, tudo em uma disciplina. Então, acho que se foram 3 aulas, foi muito, sabe? Ah, Você mas é que da legal. sistêmica, Júlia? Eu não, eu vou seguir a área da TCC, mas como eu trabalho, né, na Viver, eu tenho contato com diversas, né, abordagens. Eu não gostava, ó, eu tinha um preconceito contra psicodrama, e agora eu tô fazendo estágio na teoria do psicodrama, então, assim, ó, eu tive que gostar, e eu realmente gostei, assim, teve coisas que eu realmente falei, nossa, é muito legal. Então, é bom dar essa oportunidade, né? Inclusive, essa parte, assim, da sistêmica de casal e família, eu nunca tive acesso a isso. E hoje eu falei pra Vivi, né? Não, vou me... Vou vir aqui, vou estudar com o pessoal, eu tô estudando com vocês. Eu sou mediadora, mas eu vou aprender com vocês. Então, eu acho bem bacana a gente fazer isso, né? Pesquisar também.
Eu acho muito válido. Uhum. Mas vai lá, Amanda, antes que seu celular descarregue. Isso. Então, eu e a Ana ficamos responsáveis pelo capítulo 1, que se chama Uma Teoria de Evolução. E para iniciar, o atual modelo sistêmico que nós nos inspiramos atualmente se deu através de uma série de pesquisas e sessões de terapia com casais e famílias. Pelo que eu me recordo, inicialmente foi se utilizado o enfoque estratégico sistêmico NRI, se eu não me engano, de Palo Alto, em meados de 1971, 1975, e em seguida veio o enfoque do Grupo de Milão, lá em meados de 1975 a 1985, se não me engano. O livro até traduz os cenários, onde o primeiro contexto é de um consultório privado, de psicanalistas, no qual em uma sala era se trabalhado três dias semanais, e o autor conduzia as análises de forma freudiana clássica, por um período aproximado de 1 a 3 anos. Já no segundo contexto, o grupo de Milão realizava pesquisas, terapia familiar, de casal, só que em 3 salas. E pelo que eu entendi, a primeira sala de terapia era onde se reuniam os membros da família ou do casal, junto com o terapeuta. Já na segunda sala, que era a sala de observação, havia um espelho unidirecional que separava, e por fim tinha a terceira sala, que era a de discussões, onde a equipe se reunia, né, e traçava uma possível intervenção para aquele caso. Logo Boscolo, não sei como se pronuncia, começou a introduzir dentro das terapias individuais de orientação psicodinâmica algumas ideias com foco estratégico sistêmico, que vinham sendo utilizadas com famílias e casais, como prescrição de sintomas, o paradoxo, o reenquadramento ou a redefinição. E a intenção dele era ver se surtia mudanças contínuas que eram raras de se observar nas terapias psicodinâmicas. Porém, o autor até dá muita ênfase nisso, que foi bem desastroso no começo, né? E aí acabava piorando ou criando um certo tipo de impasse dentro das sessões. E aí, logo em seguida, vem as principais diferenças entre os dois modelos. Se eu não me engano, eram 4, onde ele citava, né? Que no primeiro, o modelo psicodinâmico do sistema era considerado um conflito inconsciente e tinha como objetivo estabelecer a resolução desses conflitos. E isso acabava sobressaindo o desaparecimento dos sintomas. No segundo tópico, ele traz que a psicanálise se interessava muito mais pelo elo da comunicação, como, por exemplo, os significados dos pensamentos, e o modelo psicodinâmico ressaltava a ação. No terceiro tópico, ele menciona que no modelo psicodinâmico o interesse do terapeuta consistia principalmente em explorar quais modos o cliente se relacionava consigo mesmo, com os outros ou com o próprio terapeuta. E a teoria essa onde as relações refletem o passado, nesse caso. Então, em resumo, os objetivos e tempo da terapia psicodinâmica era explorar com o paciente os conflitos particulares e as temáticas ligadas aos seus atuais sofrimentos e dificuldades, onde o tempo também precisava ser maior. E na terapia estratégico-dinâmica, o objetivo era libertar, então, o cliente dos sintomas e aí não superava mais do que 10 sessões. Em 1975, houveram algumas tentativas de mudança, e aí isso levou ao reconhecimento do título, né, de O Modelo de Grupo de Milão, e aí tais mudanças resultaram nos objetivos da terapia, e os interesses
se deslocaram dos sintomas do comportamento para o significado, onde o profissional passou a ser o deutero-aprendizagem, ou seja, o cliente poderia encontrar suas próprias soluções. Era como se fosse um aprendizado mesmo. Agora, quanto à evolução da teoria e da prática sistêmica, pode-se afirmar que a referência para as primeiras terapias sistêmicas era a cibernética. E a primeira cibernética se baseava, então, em mecanismos de controle. Já a segunda cibernética já é centrada no modo como os sistemas modificam sua própria organização. Então, a conclusão disso é que chegaram que é possível expandir a visão sobre os sistemas humanos, incluindo tanto os processos internos quanto os processos externos. Na parte que a gente aprofunda na cibernética de segunda ordem e construtivismo, o início da década foi de 1980. E aí foi introduzida e considerada a cibernética dos sistemas observantes, ou cibernética da cibernética, né? Que é basicamente a autorreflexividade, no qual o foco de interesse é o próprio observador com seus preconceitos, teorias, sensibilidade, construir e descrever a realidade que ele está ali observando. Contudo, vale ressaltar que um indivíduo estruturalmente determinado necessariamente vai responder às perturbações induzidas pelo terapeuta de uma maneira muito coerente com a sua própria estrutura. Não tem como fugir muito disso, né? Então, não é de acordo com as intenções do psicólogo. Então, sendo assim, a única possibilidade que o terapeuta tinha de estabelecer qual significado o cliente dá é através dos feedbacks verbais ou não verbais. E aí entra a questão da visão pós-moderna, que tem sido bastante estabelecida, que a rejeição dos sistemas globais, né, que se apresentam como absolutos ou verdadeiros, pois essa aceita todos os pontos de vista. E aí o autor também enfatiza esse ponto, porque é como se eles aderissem ao relativismo total. Então, em algum momento... Oi? Tu deixa eu só voltar para pontuar umas coisinhas, porque só para não perder a linha do raciocínio. Tá. Quando a Amanda traz, né, a questão da cibernética, eu achei muito legal que é quando a gente tem a entrada da narrativa, né, e principalmente essa entrada da linguagem. Anteriormente, não existia tanto essa questão do pensamento, como ela falou nessa linha histórica, não era tão considerado, era muito mais considerado uma linha de comportamento e ação, como ela foi pontuando, né? E aí, a partir dessa visão, que ele nomeia até como revolução epistemológica, né? Essa entrada da visão cibernética, do pensamento construtivista, parte a ideia da linguagem como centro, que é quando ela fala, né? Dessa questão de que a gente só tem como evoluir nesse caso a partir do feedback dessa pessoa. Então, queria só pontuar isso, e aí ele também passa a distinguir uma ideia de problema versus solução, que ele nomeia como causalidade circular. Pelo que eu entendo, isso é uma das técnicas, né? Uma das formas de trabalho. Então, ele vai ver o problema e a solução e vai buscar soluções para esses problemas a partir da continuidade dessa relação, desses progressos. E, nesse momento, ele considera a pessoa como um centro, né? Tendo interesse principalmente nas mudanças que ela deseja, na visão dessa pessoa, e a partir de uma técnica que ele nomeia como exploração. Então, é exatamente essa pessoa que vai nomeando quais são as questões dela, e aí eles vão explorando e buscando essas mudanças e fazendo esse movimento, né? De solução-problema, solução-problema. E uma coisa que eu queria pontuar lá no começo, quando ela está falando dessas diferenças, principalmente quando ela fala
do Luigi Boscolo, né? Quando ele passa a fazer esses testes na clínica individual a partir das técnicas da terapia familiar, como é interessante a gente pensar o surgimento de novas perspectivas teóricas mesmo, né? Como que isso é testado na realidade, como isso tornou meio que um caos nesse processo dele de atendimento, quando esses clientes passam a questionar, tá, você foi em alguma palestra esse final de semana e aí tá querendo testar alguma coisa comigo? Você sabe o que você tá fazendo? Aí eu fiquei me questionando isso também, não posso fugir do meu lado crítico, né? De pensar como é interessante a construção dessas novas teorias e quais são as nossas bases, assim, de fundamentar mesmo na prática, e quando a gente está tentando colocar algo diferente em prática, como essa pessoa que está nessa relação também sente, né? Era só isso, Amanda, pode seguir, que tá perfeito. E concluindo essa parte que a Ana citou agora, eu achei muito interessante que ele trouxe até uma fala assim, ilustrativa, né, dizendo essas farinhas não são do mesmo saco, porque aí quer dizer, parece que não estão conversando entre si, né? Eu achei bem interessante também essa parte. Então, voltando para a visão pós-moderna, como eu tinha dito, acabava que eles enfatizavam esse relativismo total. Mas isso não significa que não existia importância para nós, porque os pontos importantes são evidenciados, como, por exemplo, o construcionismo social, né, que o autor coloca bastante em pauta, que se refere à dicotomia entre o observador e o observado, e os mesmos são concebidos como seres distintos, enquanto a narrativa deriva de nossas pesquisas sobre o tempo e a linguagem das relações humanas. Se você quiser continuar, não pode ser. Tá bom. Então, eu vou fazer que nem a Amanda, tá? A gente pulou essa linha histórica mais detalhada de autores que vão pesquisando tais coisas, né? Porque realmente é isso, um passo a passo até chegar à nomeação sistêmica que ela trouxe no início. E aí, quando ele nomeia, né, a questão do construcionismo social, que é essa relação de observador e observado, que passa a começar a ter a ideia dessas relações, dessa pessoa inserida nessas relações, né? E aí, eu acho muito legal quando ele pontua que esse observador, né, ele vai descrever a visão das relações dessas pessoas que estão imersas nela. Então, é uma visão meio que externa, né? E ele coloca que é ligada à psicologia social. E foi aí que eu disse, quando fala do construcionismo, liga um ponto assim com a minha abordagem, porque tem muito disso, da gente confundir social de sociedade, né? Esse social que a gente nomeia é muito mais o contexto que essa pessoa está inserida. Então, quando ele fala dessa questão de observar de um ponto de vista de fora, é porque ele também compreende que essas relações impactam nessa pessoa. E aí a narrativa, né? Quando ele fala lá da cibernética anteriormente, e usa a narrativa e a linguagem como técnica também, que é algo incrível de se pensar, porque é observar como que essas histórias elas são construídas e como que elas são constituídas. Como que essa pessoa consegue fazer esse resgate histórico e se conectar tanto com o passado, fazer uma linha histórica, uma narrativa, né? Desse passado, quanto que ele conecta esse passado com esse presente agora, com o aqui e agora, se ele consegue estabelecer essas relações e se ele também consegue conectar esse presente passado com o futuro. Então, ele vai observando isso, e esses fatos e os significados, presente, passado, futuro. E principalmente se ele consegue fazer essa vinculação entre esses dois tempos com esse futuro. E aí ele traz também os contextos de sofrimento, que a depender do contexto que essa pessoa está inserida, essa narrativa também vai ser enviesada para esse lugar. E aí o papel desse psicólogo, né, é fazer um processo de renarração, é mostrar para ela que não necessariamente, falando de forma esdrúxula, aquilo é aquilo,
né? É fazer que a gente às vezes nomeia também de ressignificar, né? É esse renarrar, é você olhar para essas situações novamente, mas construir um outro tipo de narrativa a partir do que aconteceu. Tá, aconteceu isso, isso e isso na sua história, mas está atravessado por determinadas situações. E se a gente olhar agora, né, quem você se constitui agora e olhar para esse passado, como que você vai descrever ele agora? E aí, a partir desse processo, ela vai conseguir fazer uma outra narrativa nesse momento. E aí, a última técnica que ele pontua é esse movimento de palavras não ditas, né? Do que não é dito, que é quando entra esse uso de metáfora, de silêncio, das emoções, e que essas coisas que não necessariamente são ditas pela linguagem, elas comunicam de alguma forma, né? Por mais que não oralizadas, elas são formas de comunicação. E aí ele coloca que vou colocar como ações, né? A metáfora, o uso dos silêncios, quando traz um exemplo do que aconteceu, elas que vão apontar o caminho que esse processo vai seguir a partir daí. E foi isso, gente. Não sei se vocês leram mais algum ponto que a gente não alcançou, mas de síntese, foi isso que eu fui pensando também. Eu me recordo depois, das questões do dito e do não dito, que ela foi muito falando sobre depois a formação de uma postura, não só para a sistêmica, mas acho que eu também trouxe isso também para outras questões de outras abordagens, que é a questão de a gente ter uma postura epigenética, né? Que é justamente essa questão de, tipo, muito já foi discutido, muito já foi formado, muitas visões novas surgiram e antigas foram sendo abandonadas, mas que a gente tem que sempre trazer essa visão epigenética de tá, se isso ainda faz sentido, se eu ainda consigo abstrair alguma utilidade de coisas que já foram debatidas, é interessante que eu mantenha isso no meu repertório, né? E como você estava muito bem pontuando a questão do dito e do não dito, né? Que a gente às vezes vai dando algum mecanicismo e a gente vai trazendo, né, verbalizando, né, alguma coisa um pouco mais consciente, um pouco mais controlada no nosso comportamento, que é esse dito, mas que esse não dito também vai influenciando a nossa maneira de agir, né, que é tipo, é igual no livro ele usa o exemplo do motorista, né, no começo está todo mundo aprendendo a dirigir, você se concentra em absolutamente tudo que tu faz, na pressão que você bota no pé, na maneira como você coisa o espelho, em determinado ponto você não diz mais nada, você só vai, entendeu? E que esse espaço, quando a gente vai internalizando tudo isso, a gente abre espaço para a influência de outras coisas, né? Nessa postura epigenética, que é justamente a influência de outras abordagens, de outras ideias no nosso trabalho e de outros campos da nossa vida, além do profissional, claro, nossas experiências de vida, outras histórias, outras narrativas influenciando também a nossa maneira de viver e de trabalhar e de consolidar melhor a nossa própria história de vida e de trabalho. Aí eu só queria dar esse complemento aí, que foi uma coisa que eu acho que eu me lembro agora, né, que veio depois e que também me foi bastante forte durante a minha leitura, que eu pontuei e quis reforçar aqui. Perfeito, Caio. E um pouco antes dele falar, né? Logo quando ele está começando a adentrar nessa construção, ele coloca os termos também de interiorização, né? Que é exatamente isso que você falou da questão da buzina, enfim, né? Quando a gente começa a aprender do mundo externo para o interno e criar realmente esse sistema dentro da gente, que ele até coloca a tal da caixa preta, né? Desse mundo interior. Então, esse processo de interiorização, eu compreendo muito com esse mecanismo de aprendizagem também, né? Que por hora a gente vai ter que prestar atenção em muitas coisas, vou passar a marcha, agora eu vou ter que acelerar, agora eu vou ter que pausar. Mas daqui a pouco esse comportamento ele realmente está interiorizado, né? Então, ele ainda é intencional, ainda estou fazendo aquilo, mas não exige tanto de um processo de ficar fazendo o passo a passo da ação, né? E aí, nesse mesmo lugar, ele pontua a exteriorização, né? Que é essa relação entre eu e o outro. Aí ele traz um termo chamado de Internal Family System,
que é a interiorização e o conjunto de submentes, que aí eu compreendo que é essa exteriorização, essas relações, só que agora o conjunto, a relação entre cada uma dessas pessoas comigo, né, que conecta cada uma dessas submentes que ele denomina, e aí coloca que por mais que conectado, existe uma certa autonomia entre eu e o outro nessa relação. E aí ele traz o conceito de self, né, que ele coloca que dirige as partes internas que estão presentes desde o começo, com todas as capacidades guias. É como ele falasse que nós temos vários mundos assim internos, só que o nosso self é o que vai guiar todas essas capacidades. E aí ele diz que o objetivo na terapia é ajudar essa reorganização desses outros mundos para que esse self realmente cumpra esse papel de guia. Eu tento associar, tipo, será que ele está falando de uma personalidade, né? Dessa personalidade que dirige todos esses outros pensamentos, não sei, né? E aí tem um autor, Carl Tom, não sei, que ele começa a observar os selfies com outros selfies internalizados. E aí ele diz que em determinado momento essa identidade se difunde nessa comunidade. E aí, por meio da interiorização dessas pessoas ao redor que ele vai construindo esse self. Achei um pouco confuso, mas se eu for colocar self como personalidade, talvez a gente alcance mais. Concordo, né? Daí tem, acho que um autor também que foi citado, não sei se mais lá atrás, e também foi citado depois, nessa segunda meiuca do capítulo, que era justamente essa ideia de selves, né? Que tentando traçar um paralelo com a sistêmica, eu acho que são, né, nessa cibernética de segunda onda, né? Que é essa coisa mais atual de, tipo, os sistemas relacionais fora o subsistema do próprio indivíduo, né? O self seria o sistema do indivíduo e esses outros selfies seriam esses subsistemas relacionais com outros sujeitos, outras áreas da vida, outros ambientes de convivência e outras ideias também, né? Traçando, né, pegando da paralela essas esferas da epigenética, desse não dito, que é essa outra questão de vou me relacionar com as outras teorias e esses outros sistemas vão influenciando esses outros selfies e a gente no trabalho a gente vai consolidando melhor esse sistema principal do indivíduo, esse self dele mesmo, a personalidade, né? Eu também, lendo, aparecia a palavra self na minha cabeça, era personalidade. Pelo menos para mim, né? Me ajudou a ler e entender melhor o texto. Sim, eu também tentei absorver dessa maneira quando eu estava fazendo a leitura, porque aí eu comecei a me sentir de volta na faculdade, eu também sou formada aqui em você, e aí eu comecei a me sentir de volta na faculdade, na nossa psicanálise, que eu tinha aquele amor e ódio constante, mas eu entendi, assim, eu consegui absorver esse conteúdo, ele traz muito enfoque de que o contexto geral da vida do indivíduo influencia muito e que a gente, apesar de precisar olhar para ele como um só, a gente também precisa valorizar todo o ao redor, né? E, enfim, assim, é isso. Gente, que aula, hein? Vocês são muito bons, cara. Eita! Olha, eu fiquei com vontade de ler o livro inteiro, eu não li, né? Gente, que legal! E essa parte, assim, que vocês falaram sobre não só observar o comportamento, né? E ter a questão da narrativa. Cara, é muito legal. Eu até fiz a anotação aqui, porque depois eu vou dar uma grifada naquele livro. Muito legal. De verdade. Eu não esperava que vocês iam interagir tanto. Eu achei que eu ia ter que falar, assim, contribuir com vocês, mas eu não tenho prioridade, né? Propriedade, desculpa, para vir falar, porque eu não entendo muito bem. Mas muito bom. Se vocês tiverem mais considerações, mais alguma coisa para, né, atribuir aqui,
Eu estou como mediadora. Vocês que sabem, vocês que decidem. Não, tranquilo, eu fico lisonjeado. Eu também não tenho muita propriedade para falar, e que eu ainda me recordo de bastante coisa da faculdade, porque acho que, não sei se foi a Ana Carol, se foi a Amanda que falou que não... Ah, não, foi a Ana Carol, que falou que não teve muito tempo de aula para falar da sistêmica. E assim, eu tive uma disciplina de casais e família na faculdade, um semestre inteiro, então falou de sistêmica, falou de psicodrama, né? Mas eu também não tive tantas aulas assim, eu tive, sei lá, 4, 5 aulas, e foi tudo falando de coisas mais atuais também, tipo, não falou de escola de Milão, nada, tipo assim, é concepção nova, pós-segunda onda, pós-moderna também, e também não foi muito funda. Mas lendo, eu fui lembrando de outras coisas, eu fui traçando paralelos. Eu também sou da TCC, então, assim, eu também assim, tive que quebrar os meus neurônios tudo para conseguir ler o negócio. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo da minha vida, Senhor amado? Mas, Exato. mas aí eu consegui abstrair algumas coisinhas, mas é muito porque eu ainda tenho um arcabouço mais fresco da faculdade. Uhum. Mas eu também fiquei muito feliz com as contribuições. Eu queria que fosse um momento mais de troca também, quando eu estava pensando, na verdade, falei, nossa, como será que vai ser o pessoal? Será que o pessoal vai conversar bastante? Será que eu vou conseguir contribuir com alguma coisa? Então, eu também estava bastante com esses pensamentos hoje, mais cedo, antes de vir para cá. E Ai, eu eu também... também estava receosa, eu fiquei, meu Eu Deus, e também. agora? Aí quando a Amanda falou comigo, deu um quentinho no coração, aí eu falei, Júlia, mas precisa ter slide, eu não posso gravar. Aí se você falou, nossa, gente, que legal, então tá tudo bem. Amanda, Ah, talvez Não, não muito tenha bom. sido tão desastroso. Não, gente, foi muito não, foi bom. ótimo. Foi melhor do que eu esperava, juro. Muito bom. Ai, Vocês gente, eu trouxeram. sou, eu sou muito apoiadora de movimentos de grupos. Então é isso. Se vocês quiserem ficar mais um tempinho, não tem problema, a gente pode conversar sobre outras coisas, mas daqui a pouco vai começar a aula de vocês, né? Eu sinto Gente, separação, cara. isso. O formato do grupo de estudos vai ser essa forma mesmo, tá? A gente vai ser, geralmente acho que vai ser eu mesmo que vou fazer sempre aqui com vocês, e só vai mudar os coordenadores, né? Aí, como eu tinha falado antes, se vocês não deram uma olhadinha ainda, para dar uma verificadinha ali nos coordenadores, se tá tudo ok para vocês, se tá, né? Se vocês quiserem trocar, enfim. Mas a princípio é isso, gente, é bem descontraído, é uma troca mesmo para a gente conhecer o livro, né? E a professora, ela indicou esse livro pra gente, que eu achei gigantesco, mas eu já achei, assim, legal esse capítulo, achei bem bacana. E separar, assim, também foi bem legal, porque eu não sei até quando vai durar esse semestre, vai ser lá para novembro, não sei. São 6 meses, né? Aqui Mas vai dar tem, de... tem data até dezembro. Ah, tá, aham. Para esse, Eu sou para a esse ano. última. Para É, esse ano. o Então, Caio tem é o que ver... próximo. Eu não lembro quem é outra pessoa, não é a Ana Amanda. Paula. Eu acho que é a Ana Paula que estava na aula com a gente da última vez também. Tava, daí... Ah, Amanda, você é minha dupla forever nos grupos, tá aqui. tem que abrir o slide aqui o slide, não, o documento aqui Sim, de novo. então, Ana. Ai, é que eu tô no tablet. Ah, tá. Mas tá aqui, que 7 de julho é você, Não, sim, eu sei que eu sou o próximo, só não lembro com quem que era. É com a Ana Paula, a Ana então? Paula. É. Não, tranquilo. E Eu eu e sou a Amanda volta em setembro. tranquilo, zero problema. Vai ser gostosinho, pô, vai ser gostosinho. Vai sim, vai ser bem legal. E aí, ao longo do tempo, né, que não sei, acho que tu já leu inteiro, Caio, o livro? Vocês todos já leram inteiro? Não, eu não li o livro Não, inteiro, Ah, não. tá. É que Menina, assim, imagina, nunca nem tinha ouvido falar. não, é que Ah, assim, não sei, né? Eu não sei o que esperar. não, Mas eu tranquilo. achei ótimo. primeiro capítulo. Eu li o primeiro capítulo, eu falei, ah, beleza, eu vou É, coordenar o segundo. Eu falei, vou esperar um pouco, vou ler o segundo só depois, para manter as coisas no... Porque a minha vai memória é ficar horrível, fresco na então, para É, cabeça. ficar melhor. preso.
Ainda mais que eu não sou tão familiarizado assim com os conceitos da sistêmica. E esse primeiro capítulo, nossa, eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, vai ser um desafio ler esse livro. Errou. Aí eu Sim, falei, eu vai ser um também desafio. pensei isso. Inclusive, eu achei que agora, nessa dinâmica da gente em grupo, ficou muito mais fácil de compreender de fato o que o livro estava querendo dizer do que eu lendo sozinha. Concordo, 100%. Realmente, realmente. Até eu entendi, gente. Eu achei legal, achei muito interessante, sim, falando. E outra, a gente meio que é obrigado a ler o material. Isso eu acho muito bom, porque não tem como fugir, porque são coisas Não, importantes para a gente saber. Exatamente. E aí, às vezes, a gente vai postergando, se for depender só da boa vontade, né? Aí tem um momento para fazer isso, é tipo, você precisa ler. Pronto. você precisa. Ponto, não tem como fugir disso. Exatamente. E aí, né, às vezes conversando assim, você não entendeu alguma coisa, aí o colega traz uma contribuição que tu fica, mas eu não entendi aquilo, mas ele falou algo que despertou. Ajuda. Então, eu acho bem legal essa troca, assim, de a gente comentar, né, e separar por capítulos, porque realmente, se a gente fosse ler o livro inteiro e ter que comentar, assim, gente, eu ia achar impossível. Impossível, sério. Eu dei só uma bisoiada assim no final e eu já falei, meu Deus, a gente vai conseguir. E depois a gente vai usar esse livro, se não der até o final de dezembro, né? A gente vai continuar usando ele até terminar. Mas a minha internet tá ruim, vocês estão conseguindo me ouvir? Ouvi sim, a tua imagem deu uma travada agora, Ah, pelo menos tá. para mim, não Achei sei. que era a minha que estava oscilando, Não, é a mas minha. travou também. Mas Não, mas agora tá. Tá. não, tranquilo, deu para Sim, ouvir mas deu também, para te inclusive. ouvir e para te entender. Ah, tá, Sim, deu para ouvir, perfeito. tranquilo. Tá. É isso então, tá? Vamos finalizar agora e a gente se vê. Opa! E a gente se vê no próximo encontro, é 7 de julho? 7 de julho, tá marcado aqui no PDF aqui. Então tá, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem, tá? Eu tô lá no grupo, no WhatsApp, tá certinho lá, se vocês quiserem. E é isso aí. Muito Tá obrigada ótimo. por hoje. Obrigada, viu, Tá Júlia? bom, Imagina, prazer é obrigada, nosso. Júlia. Tchau, tchau, Até pessoal. daqui a pouco. Até logo mais. Até. Até logo Tchau. mais. Tchau, tchau.